Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e um mega dividendo que a empresa pode pagar para os seus investidores. Esse dividendo, pessoal, colocando a longo prazo, pode superar mais de R$ 10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram. Fora o grande potencial de valorização, já que as ações podem estar bastante baratas no patamar de preço atual. Então já fiquem comigo até o final, porque para você que ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou revelar aqui um segredo que o mercado está escondendo sobre Petrobras e que poderia trazer um dos maiores retornos da bolsa olhando lá na frente. Mas não somente de Petrobras que vamos falar nesse vídeo, também vamos falar sobre BB Seguridade, Banco Itaú e também sobre Banco do Brasil, tá? E uma mega oportunidade agora abaixo do valor patrimonial. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês no canal. Bom, pessoal, sem mais enrolação, vamos de fato aqui para o que interessa, tá? Começando com a Petrobras. A Petrobras, pessoal, está abaixo do valor patrimonial. Isso aqui é muito raro a gente ver em estatais, tá? Principalmente Petrobras, que costuma ser negociada acima do valor patrimonial. Portanto, o pessoal acaba focando muito em questões que não são tão significantes assim na Petro, como questão política, questão macroeconômica. Pessoal, uma dica que eu dou, foquem no que vocês tenham controle, tá? E existe aqui um ponto que pode fazer a Petrobras trazer um retorno muito interessante para os seus acionistas. O primeiro fator é que ela já está abaixo do seu EV sobre EBITDA, tá? Perceba que ela está cotada em 4 vezes. A média dela é ser cotada em 7. Então, se a gente considerar de que a Petro vai continuar estagnada, nem evolui o seu caixa. Perceba que eu estou sendo aqui mesmo bem pessimista, tá? Vamos supor que o mercado pague apenas a média da empresa, considerando ali o seu EV sobre EBITDA médio, a ação já teria um potencial de alta de 155%, denotando de que Petro hoje seria uma das maiores oportunidades olhando para o setor cíclico na Bolsa de Valores. Fora os proventos, que caso o barril do petróleo hoje, que a gente acaba chamando de Brent, está acima, né? Ficar pelo menos ali acima de $40 o barril, hoje o preço do barril está nas mínimas, mais ou menos de $59. Então mostra que Petrobras hoje, né, pode estar também bastante barata. Ela tem condições de pagar um dividendo muito bom. Pagar um dividendo, se ela continuar pagando o mínimo que ela paga para o investidor, né? Considerando o barril de petróleo acima de $40. E supor que o operacional será bastante parecido, hoje Petrobras está com um valor de mercado na faixa aqui de 411 bilhões, poderíamos ter um dividendo na faixa de 10,6% ao ano. Então perceba o potencial, tanto essa alta nas ações, como também bons dividendos que podem serem pagos aí para vocês. E o grande segredo aqui na Petrobras é a margem equatorial, que poderia fazer a empresa dobrar a capacidade de produção olhando para médio e longo prazo. A empresa pode crescer muito com essa margem equatorial. Tecnicamente, né, ser um novo pré-sal aí para a Petrobras. Agora falando de BB Seguridade, pessoal, e esse mega provento que foi anunciado para os acionistas. Perceba que a BB Seguridade surpreendeu o mercado e anunciou um dividendo na faixa de 2,55 por ação. O mercado esperava ali na faixa de 2,20 a 2,30, ficou tecnicamente acima. Então as ações podem estar subindo nesse exato momento. Como a gente está aqui ainda na entrada do mercado, não está dando para ver em tempo real quanto que BB Seguridade está subindo. Mas eu presumo, tá? Me corrijam se eu estiver errado, de que ela pode estar subindo aí uns 3 a 2,8% para ser mais exato, tá? Depois vocês comentem se eu acertei essa alta em BB Seguridade. Bom, pegando esse dividendo nas cotações atuais, você poderia ter 7,2% de dividend yield, consequentemente um dividendo bem alto, né? Fora que a ação hoje está muito barata, cotada em 7,8 a 8 vezes lucro, mesmo considerando uma queda no resultado para o ano que vem, advindo da fragilidade do agronegócio no Banco do Brasil, já que a BB Seguridade utiliza dos canais do Banco do Brasil para fazer a venda dos seus seguros rurais e, consequentemente, uma queda na taxa Selic pode enfraquecer o resultado financeiro das seguradoras, né? Se eu pegar aqui, ó, 69 bilhões, que é o valor de mercado, e dividir por um lucro na faixa de 8 bilhões. Estou sendo bem conservador com esse lucro. Temos um índice preço sobre lucro de 8,6 vezes, considerando a média de BB Seguridade, que é ser cotada em 12,
temos um potencial de alta nas ações aproximado de 39%. Isso apenas para a empresa negociar em sua média histórica, tá? Fora o mercado de alta que pode acontecer, a ação ficar cara, poderia subir ainda mais do que isso. Então, bons dividendos podem serem pagos se a empresa pagar 8 bi de lucro, né? Ela repassar 90% de payout. Ela poderia pagar para o investidor, considerando ali o valor de mercado atual, um provento de 10,4% nas cotações atuais. Então perceba que neste patamar de preço, BB Seguridade parece ser sim uma boa oportunidade, tanto para quem está olhando para dividendos e também um potencial de valorização nas ações da empresa. Terceira ação dessa lista, as ações do Banco Itaú, pessoal. O Itaú que vai pagar dividendos amanhã, tá? Então para você que tem a Datacom aí já definida em Itaú, consequentemente já vai ter direito a receber esse provento bilionário do Itaú. E na carteira do canal, tanto o BB Seguridade e Itaú fazem parte. Perceba que o Itaú é a minha segunda maior posição, ficando abaixo do Banco do Brasil. Esse mega provento do Itaú superou R$2 por ação, tá? Então a parcela de 31 centavos será pago ali para abril de 2026. Enquanto a maior parte de 1,86 por ação será pago agora, que nas cotações atuais de Tube3 já passou a Datacom, já foi, tá? Temos ali 5,3% de dividend yield. Consequentemente, pela minha quantidade de ações que eu tinha em Itaú na época, até porque já passou a Datacom, eu comprei mais Itaú, quanto que eu tinha, eu me lembro muito bem, consequentemente vou receber um dividendo de R$2.000,73, tá? Então, consequentemente, um belo provento que vai cair amanhã para eu reaplicar nas ações do Itaú e, consequentemente, aumentar ainda mais minha posição. Tô com uma meta brusca em Itaú. Eu pretendo fazer com que ele represente até 35% da carteira, sendo a minha segunda maior posição, minha segunda coluna vertebral, né? Digamos aqui, na carteira do canal. Então o Itaú também será uma empresa muito importante. Fora que hoje o banco tá muito barato. Para mim o Itaú não está caro não, tá? Muitos podem chegar que o Itaú está caro, mas se eu pegar aqui, ó, já considerando uma queda na taxa Selic, nem considerando, perceba que eu não tô sendo otimista. Hoje o Itaú vale na bolsa 398 bilhões. O banco vale mais de 500 bi facilmente, tá? Essa daqui pelo menos é a minha opinião. Se eu pegar 398 bi dividir por 50 bi de lucro, supondo que o lucro fique estagnado para o próximo ano, nem estou considerando o crescimento, o Itaú estaria sendo cotado em 7,9 vezes lucro, muito descontado, pessoal. A média do Itaú é ser cotado em 13. Então, teremos um potencial de alta de 62% nas cotações apenas para o Itaú negociar nas suas médias. Fora o bom dividendo, que se o banco continuar contemplando um payout na faixa de 70%, o Itaú poderia pagar um dividendo na faixa de 8,7% de forma operacional. Somado ao extraordinário, que ele costuma pagar ano a ano, consequentemente o acionista poderia ter um provento total na faixa de 12,7%. Perceba, tanto bons dividendos como também uma alta nas ações, e é um banco que poderia ser beneficiado com uma Selic em queda. Por ter altíssima qualidade, é por isso que eu decidi colocar o Itaú como uma das grandes porcentagens aqui da carteira do canal. E agora indo para a minha primeira maior posição, as ações do Banco do Brasil, pessoal, onde represento 45,3% da carteira. O Banco do Brasil, diferentemente das ações citadas, ele tá passando aí um calcanhar de Aquiles esse ano, tá? Tá sofrendo com uma queda do resultado, volatilidade expressiva no agronegócio, mas, pessoal, faz parte tecnicamente do Banco do Brasil. Por quê? O Banco do Brasil, de todos os bancos que a gente tem aqui na Bolsa, ele pode ter muita qualidade? Pode ter, ele fica em segundo lugar de banco de maior qualidade aqui na Bolsa, atrás do Itaú. Mas o que acontece, né? O agro acaba sendo um detrator quando os resultados caem, assim também como uma propulsão quando o Banco do Brasil está num cenário de valorização extrema. Então, quando a gente tinha agro bombando, o Banco do Brasil chegou a ROI de Itaú, mais de 20% ao ano, pagando dividendos altíssimos. Agora o cenário reverteu. Só que aí é que mora o pulo do gato, a cereja do bolo. O momento de comprar ações do Banco do Brasil não é quando o cenário tá legal, quando tu tá indo bem, céu de brigadeiro, não é assim que funciona, tá? O melhor momento para se comprar Banco do Brasil é quando tudo está dando errado. E a prova viva disso é a história própria do Banco do Brasil. Perceba que, considerando o banco numa janela de longuíssimo prazo, a gente percebe que os momentos de comprar Banco do Brasil são poucos, tá? Ele oferece boas janelas de oportunidades em determinados períodos, ó. Queda no resultado de 2019 a 2020, o Banco do Brasil ficou cotado por um P sobre VP na faixa de 0,60. E hoje o banco está cotado nesta mesma região. Então a gente observa que apenas para o banco regredir ao valor patrimonial no curto prazo, as ações, né, já teriam ali
um potencial de alta de 47%. E para mim ele poderia subir até mais que o Itaú. Quando a Selic caiu, o Banco do Brasil poderia ser largamente beneficiado, até mesmo mais que o Itaú. E se o banco for cotado, hoje quando a gente considera ali, né, valor de mercado atual dividido por um lucro na faixa de 24 bilhões para o próximo ano, temos um índice preço-lucro na faixa de 5. A média de Banco do Brasil é ser cotada em 10, né? Então o Banco do Brasil teria um potencial de alta de mais de 100%. Até mesmo utilizando aqui pela lógica do Graham, se você pegar aqui, ó, preço justo, né, do Benjamin Graham, mesmo colocando num cenário pessimista para Banco do Brasil, você já observa que o preço justo das ações fica na faixa de R$ 47,00, que dividido por este preço de R$ 21,00, temos um potencial de alta de 124%, pessoal. Então o banco poderia dobrar na cotação e já com a recuperação do lucro acontecendo de forma gradual, controle da inadimplência, o dividendo poderia voltar a ser pago de uma maneira muito interessante. Mesmo que o banco volte a lucrar 24 bilhões, não volte a lucrar tudo aquilo que lucrava antigamente, ainda teríamos, tá, sobre o valor de mercado atual, um dividendo na faixa de 8% ao ano. Fora um extraordinário que a gestão falou que para o próximo ano pretende pagar, caso ali, né, o banco, a recuperação seja bem sucedida no seu resultado. Então acho da seguinte forma, pessoal, o Banco do Brasil, no patamar de preço atual, já acho que embute grande parte desse risco e o banco está bastante barato e com excelente potencial tanto de valorização e de bons proventos que podem serem pagos no longo prazo. É por isso que estou me aproveitando deste momento e Banco do Brasil segue sendo a minha maior posição, tá? Tecnicamente, no momento de baixo, o Itaú acaba protegendo, porque o Itaú cobre, né, esse prejuízo temporário que eu estou sofrendo com o Banco do Brasil. Agora, nos momentos de valorização extrema, quando o banco está surfando o boom do agro, ele consequentemente pode me trazer tanto uma alta nas ações, como também bons dividendos. E Banco do Brasil não estou no prejuízo, tá? Meu preço médio ajustado por proventos fica abaixo de R$19,00. Então, pessoal, de fato, acho hoje sim uma excelente oportunidade para você que tem um horizonte de médio prazo. Nada se trata de recomendação. Pablo, eu gostei demais do seu vídeo, só que aí que tá, tô começando na bolsa agora, precisava de uma ajuda, sou novo aí, né, na bolsa, e para mim que já sou investidor mais avançado, eu não tenho todo esse conhecimento que você tem. Será que você teria alguma coisa para me ajudar? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. Cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E, né, consequentemente, você tem aí mais de 100 ações para você calcular com tudo isso. Quer dizer, né, a planilha já calcula totalmente para você. E terceiro e último fator, contei os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. Você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem, tá? Se vocês têm Petrobras, BB Seguridade, Itaú e Banco do Brasil. Em particular, eu tenho todas na carteira do canal. Banco do Brasil, primeira maior posição, Itaú, segunda, terceira maior posição, né? No caso fica BRBI, não falei nesse vídeo, aí fica BB Seguridade e Petrobras. Então perceba que são ações aí que eu tenho uma porcentagem bastante significativa do meu portfólio. Estou pronto tanto para absorver uma alta nas ações, como também bons dividendos que podem acontecer. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus, até um próximo vídeo e fui!